Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo. Hoje, na aula de número 19, a gente vai falar das inequações modulares. E antes de atacar os exemplos, vamos rever aqui duas propriedades em aulas passadas e que serão muito úteis aqui. A primeira propriedade que a gente viu é aquela que diz que módulo de x é menor ou igual a k, se somente se menos k menor ou igual a x menor ou igual a k. E essa equivalência ela permanece válida quando a gente troca x por uma expressão f de x, tá? Então, em outras palavras, tá? Da mesma forma, aquela propriedade 2, envolvendo agora o sinal de maior ou igual, também será válida quando eu escrevo uma expressão f de x entre os módulos. Tá? Então, essas duas propriedades a gente vai usar aqui o tempo todo. Então, vamos lá. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Resolva a seguinte inequação. Módulo de 2x mais 1 menor que 3. Então, usando a primeira propriedade, o que isso significa? Que menos 3 é menor que 2x mais 1, que é menor do que 3. Tá bom? E agora a gente resolve essa desigualdade. Eu quero isolar o x, tá bom? Então, para eu isolar o x, eu vou primeiro sumir com esse mais 1 aqui. Como que eu somo com esse mais 1? Subtraindo menos 1 nos três lados. Então, fica assim, ó, menos 3 menos 1, menor que 2x mais 1 menos 1, vai dar, portanto, 2x, menor que 3 menos 1, certo? Então, isso permanece equivalente a menos 4 menor que 2x menor do que 2. Então, para eu isolar o x como eu quero, falta agora sumir com esse 2 aqui. Como ele está multiplicando, então eu sumo com ele multiplicando essa desigualdade por meio. Como o meio é um número positivo, então essa desigualdade não vai alterar o sinal. Então vai ficar menos 4 vezes meio menor do que 2x vezes meio, que é 2, que é x, menor que 2 vezes meio. Se aqui fosse um número negativo, então você teria que inverter os dois sinais de desigualdade. Então ficaria maior e maior. Bom, mas não é o caso, né? Então a sua solução ficou conjunto solução da desigualdade é o conjunto dos números x pertencentes a R, tais que x está entre menos 2 e 1. Então, resolva. Então, usando a segunda propriedade, essa desigualdade ela fica equivalente a 4x menos 3 menor ou igual a menos 5 ou 4x menos 3 maior ou igual a 5. Lembra? f de x menor ou igual a menos k ou f de x maior ou igual a k. Bom, resolvendo a primeira, 4x menos 3 menor ou igual a menos 5, o que eu tenho? O que eu tiro daqui? Divido tudo por 4, ok? Resolvendo a outra possibilidade, lembre-se que é um ou, né, gente? O ou se traduz por união, ok? Então, usando a outra possibilidade, 4x menos 3 maior ou igual a 5, então eu vou tirar 4x maior ou igual a 8, e se eu divido a equação por 4, então fica x maior ou igual a 2. Então, qual vai ser a solução do meu problema? Vai ser o conjunto de todos os números reais, tais que x é menor ou igual a menos meio, ou x maior ou igual a 2. Mais um exemplo. Resolva a inequação
2x menos 7 mais módulo de x mais 1 maior ou igual a 0. Ok? Bom, se você observar bem, né? O que é x mais 1 em módulo? Isso vale x mais 1, se o x maior ou igual a menos 1, e vale menos x menos 1, se o x for menor que menos 1, certo? Temos que dividir o problema, considerar dois casos, tá? O primeiro caso é supor o x maior ou igual a menos 1. Porque se o x é maior ou igual a menos 1, então você vai pegar a sua inequação, você vai reescrever sua inequação substituindo o módulo x mais 1 por x mais 1. Então vai ficar como 2x menos 7 mais x mais 1 maior ou igual a 0. Então, no caso em que o x maior ou igual a 1, você resolve essa desigualdade e vai ficar x maior ou igual a 2. Tá bom? Então, a solução do primeiro caso vai ser a interseção x maior ou igual a menos 1 e x maior ou igual a 2. Bom, essa interseção vai dar o quê? Maior ou igual a 2. Então, a solução do primeiro caso é x maior ou igual a 2. Vamos agora para o segundo caso, que é você supor a outra condição, que é x menor do que menos 1. Substituindo o módulo de x mais 1 por menos x menos 1, então vai ficar 2x menos 7 menos x menos 1, maior ou igual a 0. Então, resolve esta desigualdade. Você vai encontrar x maior ou igual a 8. O conjunto de solução para o segundo caso, que eu vou chamar de S2, deve ser a interseção de x menor que menos 1 e x maior ou igual a 8. Aí eu te pergunto, tem como o número ser menor que menos 1 e maior ou igual a 8 ao mesmo tempo? Não, não tem. Então isso mostra que a solução ela é vazia. Conjunto vazio. Então a solução final do meu problema vai ser a união dos dois casos. Então vai ser a solução S1 união com a solução S2. Mas como a solução S2 é vazia, então esse resultado vai ser apenas S1, que é o conjunto dos valores de x maiores ou iguais a 2. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 4. Resolva a seguinte inequação. 2x menos 6 em módulo menos módulo de x menor ou igual a 4 menos x. A gente sabe que o módulo de 2x menos 6 é o próprio 2x menos 6 se o x for maior ou igual a 3. E vai ser o oposto, menos 2x mais 6, se o x for menor do que 3. E o módulo de x, a gente sabe, é o próprio x, se o x maior ou igual a 0, e será menos x, se o x menor do que 0. Então vamos montar agora aquele quadro, porque a gente precisa verificar quanto que vai dar o primeiro membro dessa desigualdade aqui do enunciado em cada um desses 4 casos. Entendeu? Quem são os pontos divisores dos casos? Dos 4 casos, né? São os pontos x igual a 3 e x igual a 0. À esquerda do zero, ou seja, quando o x é menor do que 0, o x é também menor do que 3, certo? Então, quando eu estou aqui nessa região menor do que 0, essa expressão 2x menos 6, ela deve valer menos 2x mais 6. Porque quando eu estou na região x menor que 0, eu estou também na região x menor que 3.
Então, 2x menos 6 vai ser menos 2x mais 6. E a outra expressão, módulo de x? Quando eu estou à esquerda do zero, a gente sabe que o módulo de x vale menos x. Agora, entre 0 e 3. Quando x está entre 0 e 3, quanto que vai valer o módulo de 2x menos 6? Continua sendo menos 2x mais 6, né? E o módulo de x vale quanto? Ora, entre 0 e 3, eu estou na região x maior ou igual a 0. Então, o módulo de x é o próprio x. E quando eu estiver, finalmente, à direita do 3, o meu 2x menos 6 agora vai ser o quê? O próprio 2x menos 6, certo? E o módulo de x continua sendo x, porque eu estou na região x maior ou igual a 0, tá? Então, como que vai ficar a sua expressão original? Módulo de 2x menos 6 menos o módulo de x, isso vai ficar como? Ok? Bom, então, voltando lá na nossa equação inicial, que é resolver, vamos estudar os 3 casos separadamente. Primeiro, se o x for menor do que 0, então a equação, a expressão do primeiro membro, ela vira menos x mais 6, tá? Então, o primeiro membro fica menos x mais 6, menor ou igual a 4 menos x, certo? Bom, mas essa equação, ela fica equivalente a 6 menor ou igual a 4, né? Porque menos x com menos x, se você soma x dos dois lados, cancela. E isso é o quê? Obviamente, falso. Então, você vê que a solução, no primeiro caso, ela é vazia. Ok? Vamos agora para o segundo caso. Então, no caso em que o x está entre 0 e 3, a gente sabe que a expressão do primeiro membro, ela vira o quê? Menos 3x mais 6. Então, agora você reescreve a expressão trocando o primeiro membro por menos 3x mais 6. Então, resolve x maior ou igual a 1. A solução no segundo caso, ela vai ser o quê? Veja, no segundo caso, o seu x ele tem que satisfazer essa desigualdade e também essa. Então, vai ser a interseção dessas duas desigualdades. Então, fica 0 menor ou igual a x menor que 3 e x maior ou igual a 1. Veja, vai ser 1 menor ou igual a x menor do que 3. Tá certo? E agora vamos para o terceiro e último caso. É você supor que o x está à direita do 3. Ou seja, x maior ou igual a 3, na verdade. Então, nessa região, x maior ou igual a 3, a sua expressão do primeiro membro vira o quê? Vira x menos 6. Então, eu tenho que escrever essa expressão aqui, trocando o primeiro membro por x menos 6. Então, fica x menos 6 menor ou igual a 4 menos x. E aí, resolve. Você vai ter 2x menor ou igual a 10, x menor ou igual a 5. Então, quem vai ser a solução do terceiro caso, que eu vou chamar de S3? De novo, vai ser a interseção, né? 3 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Tá? Em termos de intervalo, fechado no 3, fechado no 5. Então, a solução do problema final será a união dos 3 conjuntos de solução. Bom, o S1 é vazio, então ele não entra. Ele não é que não entra, ele não altera o resultado final. Certo? O S2 é aberto em 1, fechado em 1, aberto em 3.
união, e o S3, que é fechado em 3, fechado em 5. Ora, se você faz a união desses dois conjuntos, você percebe facilmente que isso é o intervalo fechado em 1, fechado em 5. Então, a solução final do seu problema é o conjunto de todos os reais, tais que 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Tá bom? Bom, então com isso a gente finaliza a nossa aula de número 19, que é inequações modulares. Então, até a próxima aula. Abraço para todos.